da escola, né? Fala um pouco dessa escola, assim, fala um pouquinho da estrutura mesmo da escola, até para as pessoas que de repente querem começar a procurar, elas não sabem. Uma escola iniciática no mundo moderno, né? Se a gente tomar como ponto de partida, né, o que se fazia nos primórdios do cristianismo, né, onde os adeptos, os membros, eles não eram cristãos, nem eram chamados, com o tempo, sim, eles começaram a ser chamados de cristãos, mas ainda que fossem denominados cristãos, porque eles seguiam a linha do Cristo, mas esses cristãos, na sua essência, na sua formação mais profunda, foi feita e era feita a partir dos ensinamentos reservados ou secretos, né, que Jesus passou para os apóstolos. Esse ensinamento secreto teve um nome, que é gnose, que numa tradução literal e livre significa literalmente conhecimento. Porém, gnose, ela não se perde muito quando a gente traduz isso como conhecimento, porque conhecimento é daqui. Então, qualquer conhecimento é gnose. E isso é tão real que na Universidade de Princeton, lá nos anos 60, um grupo de cientistas criou esse grupo, justamente chamou esse grupo que congregava essas pessoas, todos cientistas, Einstein estava entre eles, né? Os gnósticos de Princeton. Qual era a proposta desse grupo? Ele seguiu o academicismo da época daquela universidade, mas eles queriam também uma outra vertente mais livre, que contemplasse coisas que não estavam limitadas pelo cabresto ou pelos freios e tudo mais, né, de uma instituição. Então, por isso que eles se autodenominaram de gnósticos de Princeton, da Universidade de Princeton, dos Estados Unidos. Bom, tem literatura, tem livros sobre tudo isso, que eles faziam, não faziam, coisas que eles falavam de si, etc, etc. Só dou isso como exemplo, porque existe muito preconceito em relação à gnose. E que todo mundo insiste, né, em traduzir só conhecimento, mas gnose vai além do conhecimento. Gnose significa, numa explicação prática e concreta daquilo que você pratica e tem que viver e conquistar, avançar, sabedoria. Por isso que os gnósticos eles são adoradores de Sofia. Sofia é sabedoria em grego. E quem que é o grande feminino para os gnósticos? Sofia. E aí que nessa doutrina secreta de Jesus com seus apóstolos, do que ele falou? Basicamente da relação do Cristo, e eu não estou falando de Jesus, estou falando do Cristo e de Sofia. Sofia podemos colocar, não sei se a gente vai ser entendido, mas Sofia é o Cristo feminino. É uma mulher, a mulher prototípica, que representa a realidade crística, mas no aspecto feminino. Isso é Sofia. Quem conhece, visitou Istambul, sabe que ali existe uma grande construção dedicada a Hagia Sophia, que é Santa Sofia, ou a Sagrada Sofia, para traduzir isso da nossa linguagem. Bom, isso é só um monumento que foi construído em função dessa realidade. Então, a nossa escola é o quê? Nós trabalhamos com a gnose fundamental. A gnose é essa que teve origem entre os primeiros cristãos, mas que se manifestou nas ordens Rosacruzes a partir do ano 1500, 1600, depois entre os maçons de 1600 a 1700, depois entre a teosofia e os teósofos, né? Com todas as ramificações entre os anos o século de 1800 para uma grande parte do século XX, né, 1900, né?
E isso está espalhado aí pelo mundo inteiro. O que acontece na prática? De tempos em tempos vem um iluminado, um inspirado, um mensageiro com a capacidade de amalgamar todo esse tesouro antigo e dar uma aparência nova, ou colocar isso num nível de compreensão atual. Bom, no século passado surgiu alguém aqui na América do Sul, depois viveu no México até o seu desencargo, cujo nome espiritual, né, e várias são as escolas e tradições que, quando alguém entra numa escola como essa, ele deixa o seu nome de batismo e assina um nome que ele escolhe. Mas no caso dessa pessoa, que tinha um batismo, ou seja, o nome de batismo, ele, por consciência desperta, passou a se anunciar como o nome interno dele. Primeiro, a parte mais humana se tornou conhecida como Aum-Veor. E em 1954, sim, houve uma grande iniciação lá no templo subterrâneo, lá em na Serra Maestra de Santa Marta, né, já onde os Andes vão descendo para o Caribe, né? Ali tinha um templo, né, subterrâneo, que ele mesmo, com um grupo de pessoas, escavou na montanha, né? E foi ali que ele recebeu essa iniciação. O que significa isso? Ele encarnou o espírito. Até então, a Aum-Veor se tratava da alma. Ele havia saído dessa condição de ser humano e encarnado a sua parte mais próxima, que é sua alma. Essa alma tem um nome. No caso dele era Aum-Veor. Mas essa alma está ligada a um espírito que na hierarquia está muito mais acima. E no caso dessa pessoa, esse nome, né, chamado de, entre outros tantos nomes que é conhecido na história, né, como Samael. Então, Samael Aum-Veor. É como ele passou a assinar em todos os seus livros. Tá, nós representamos isso. Mas nós temos a consciência e a visão, e também, pelo nosso próprio trabalho, depois de alcançar aquele estágio em que você aprende todo o básico, você vai além. Então, nós estudamos praticamente todas essas escolas do passado. Também, para quê? Não só para termos um entendimento próprio, mas também para atender aquelas pessoas que nos buscassem na nossa escola para isso. A escola tem uma estrutura, pequena estrutura, porque o tempo, digamos, das grandes construções dedicadas às coisas do espírito, da divindade, não existe mais. Essas grandes construções continuam existindo, mas o que é feito, realizado, praticado nesses anos? Não vou dizer que seria como que jogar pedra em cima disso. Todo mundo tem um lado bom, lado ruim, faz coisas boas, faz coisas que não são muito boas e por aí vai. Isso não muda nunca. Nós tratamos e nos esforçamos a fazer só aquilo que é voltado para esta meta. Qual é esta meta? Dentro da iniciação ou dos conhecimentos iniciáticos. Levar um ser humano comum, corrente, normal, chefe de família, mãe de família, ou filho adotado, não importa. Ser comum, corrente, normal, que trabalha, que tem que lutar para sobreviver, mas que tem inquietudes espirituais. Ok, dá assim de forma muito didática, ordenada, em ordem, uma cronologia, né? Todo instrumental para que ela mesma, na intimidade da sua própria vida, pratique e se desenvolva, recebendo assistência para isso.